E nesta noite, eu vou trazer uma palavra para os irmãos. Não estava previsto, mas o irmão Júlio não pôde vir, problema de gripe. O Senhor já tinha me dado essa palavra há um bom tempo assim, né? Alguns dias atrás. Quando eu fico meditando na Bíblia, quando eu medito a palavra e que algo me toca, começo a rascunhar. Aí depois eu passo a limpo e preparo uma folha para que fique registrado. E esta palavra que o Senhor falou ao meu coração, vai falar ao seu coração também nesta noite. Eu só tenho plena certeza. São verdades bíblicas que nós, como cristãos, crentes em Jesus Cristo, não crentes em outras coisas, mas no Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou, está vivo à destra de Deus e intercede por nós. É o Senhor da igreja. O texto que eu vou compartilhar com os irmãos se encontra lá na carta em Efésios, no capítulo 4. A Bíblia é um livro que a gente não tem palavras para descrever. Para descrever estas verdades que o Senhor coloca. Como hoje na escola bíblica, né? O irmão colocou lá. O entrelaçado da Bíblia. Como a gente começa a entender algumas coisas, a gente vê que a Bíblia é fantástica. Só menospreza a palavra de Deus aqueles que não querem conhecer a Deus. Porque quando o irmão Paulo cita, aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo de 1 a 6 que eu vou ler, você vê os contextos bíblicos. Quando ele cita lá na frente, já tem um correlacionamento anterior, tudo se encaixa. Isso é maravilhoso para nós. Nesses 6 versículos, eu vou falar para os irmãos, o título que eu coloquei, são 7 realidades positivas que formam a base da verdadeira unidade cristã. Eu vejo muito, quando eu estou lendo a Bíblia, vejo muitas coisas acerca dessas coisas. Deus fala muito no meu coração, nisto. E aqui não é diferente. 7 realidades positivas que formam a base da verdadeira unidade cristã, que nós vamos ver. O texto começa da seguinte maneira. Paulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos nós que estamos aqui foram chamados pelo Senhor, e como igreja, nós temos este chamamento a nós, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Interessante que no versículo 3, começa ele dizendo assim: esforçando-vos diligentemente, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Irmãos, aqui o irmão Paulo começa a dizer aos irmãos em Éfeso, e a nós aqui como igreja em Vitória, fazemos parte da igreja que está em Vitória,
Por que isso? Porque todos os salvos que moram na cidade de Vitória faz parte da igreja do corpo do Senhor. Se estão divididos e não entendem isso, que o Espírito Santo os revele a eles, que abre o coração, porque a Bíblia é muito clara em todas estas coisas. E que o Senhor nos revele cada dia mais. E Paulo nos chama a atenção: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vemos no mundo de hoje uma guerra que está acontecendo, outras que já tiveram, que pode acontecer. Houve a guerra porque quebraram a paz. E também, como cristãos, como servos de Deus, a paz tem que ser o vínculo, aquilo que nos une. A mim e a você e a todos nós que estamos aqui, a todo o povo de Deus. Aqui em Vitória, na Serra, em Jetibá, em Guatemala, aonde o irmão Valtir andou, dando testemunho da igreja. Em todo o Brasil, em todo o mundo. Ao formar a igreja, Deus eliminou a maior divisão que já existiu entre os seres humanos. A desavença entre judeus e gentios naquela época, de que Jesus estava entre nós. Em Cristo Jesus as distinções foram abolidas. Porém, como seria sua vida diária juntos, naquela época? Restaria ainda algo da velha antipatia que existia do judeu entre os gentios entre os judeus? Os judeus, nós temos oráculos de Deus, os gentios eram os perdidos, eram os cães. Haveria tendência de formar uma igreja de Cristo judaica, naquela época? Ou uma igreja de Cristo das nações? Para evitar quaisquer animosidade, o irmão Paulo agora roga por união entre os cristãos. A paz é o que liga e prende os membros do corpo de Cristo aos outros, apesar das grandes diferenças naturais. Existe em qualquer um de nós, eu particularmente, qualquer um de nós que estamos sentados aqui, e outros ao redor, nessa localidade, um potencial carnal suficiente para destruir qualquer igreja local ou qualquer obra de Deus. Você já pensou nisso? 1 Coríntios 3,17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Paulo está dizendo aqui, santuário não é uma casa igual essa de tijolo, ou chamado catedrais, chamado igrejas, por aí afora. Deus não está dizendo isso não. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, hoje eu sou o santuário de Deus. Você como cristão é santuário de Deus. E eu como um dos servos do Senhor, eu não posso procurar destruir este santuário. Que eu sou, você é. Ele diz muito bem. Destruir quer dizer arruinar. E o santuário de Deus está dizendo aqui, é a igreja local, a igreja na localidade. Todos os salvos do Senhor. E nós podemos estar, às vezes, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nossos temperamentos, destruindo algo que Deus está fazendo em alguém. Em vez de realçar as nossas diferenças, devemos pensar nas 7 realidades positivas que formam a base da verdadeira unidade cristã. No versículo 4 até o versículo 6, tem 7 realidades positivas que nós vamos ver. Que diz assim, no texto que nós lemos de Efésios: há somente um corpo, e um Espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que maravilha. Deus age através de cada um de nós que estamos aqui como igreja. Às vezes não é da maneira que eu quero, mas da maneira que o Senhor quer. E nós vemos a primeira realidade: um corpo. Um corpo. A igreja é um corpo. Em uma localidade e universalmente é um corpo. Aí, tomando base a igreja universal. Apesar das diferenças de raça, cor, nacionalidade, cultura, língua e temperamentos, há apenas um corpo, formado de todos os verdadeiros crentes, desde Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Então, ao redor do mundo, em Vitória, ao redor do mundo, em qualquer lugar, só existe um corpo, a igreja do Senhor. Denominações, divisões e partidos impedem o desenvolvimento dessa verdade, da unidade do corpo do Senhor. Estamos entendendo? Todas essas divisões feitas por homens serão varridas quando o Salvador voltar. Portanto, nosso lema para o tempo presente deve ser: deixemos de lado nomes, divisões e partidos, e que Jesus seja tudo em todos. A nossa unidade é experimentada pela união com outros crentes em Cristo. Então, eu sou um com qualquer irmão que é do Senhor também. Todos os salvos em Cristo nessa localidade tem que ser um comigo. Se ele não entende isso, que o Senhor o mostre, ou eu passe a mostrar isso para ele, ele entenda através do Espírito Santo. Nossa unidade é experimentada pela união com todos os outros crentes, que é a igreja. Amém? Então nós temos o quê? Um corpo. Então não é diversos corpos que existem. A segunda realidade, nós lemos lá no versículo 4 até o versículo 6. O mesmo Espírito Santo que habita individualmente em cada crente, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como santuário de Deus, eu como santuário de Deus, nós somos como igreja santuários de Deus. Eu particularmente santuário de Deus. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. A minha vida, o meu corpo pertence ao Senhor. Também habita o corpo de Cristo. Capítulo 1 Coríntios 3,16. Também habita o corpo de Cristo. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que tem algum crente que não entende que ele é santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita nele? Eu anotei que na minha Bíblia existe duas palavras como templo no Novo Testamento. Templo. Hieron é o edifício e todo o seu átrio. É aquele templo que tinha na época de Jesus, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O Hieron,
chamado templo. Aquele não existe mais. E existe o naós agora, refere-se a cada um de nós que estamos aqui. Nós somos o naós de Deus, aonde Deus habita. Já pensou nisso, meu irmão? Minha irmã, jovem, criança, adolescente, idosos. O Espírito, Deus habita em mim. Eu sou o naós de Deus. Deus não habita em casa feita de tijolos. Nossa unidade é experimentada pelo Espírito Santo que ativa esta comunhão. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em cada um de nós que estamos aqui. E se alguém está aqui e não tem o Espírito Santo de Deus, não pertence a Deus. Essa é uma realidade bíblica. A Bíblia mesmo diz: o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Não há dúvida. Quanto a isso, eu não tenho dúvida que eu sou filho de Deus, que fui comprado e remido pelo sangue de Jesus. Pecador, com falhas, com dificuldades, mas isso é uma certeza, que se o Senhor vier agora, Ele vai me levar daqui juntamente com todos os irmãos que estiverem aqui ao redor da terra. Um Espírito que habita em cada um de nós. Um corpo e um Espírito que é o Espírito Santo que habita neste corpo. A terceira realidade, uma esperança, que eu li no versículo 4 até o versículo 6. Cada membro da igreja é chamado para o mesmo destino: estar com Cristo, ser semelhante a Cristo e compartilhar da sua glória eternamente quando o Senhor Jesus voltar. Olha, irmãos, que a responsabilidade, que Deus tem misericórdia de nós como igreja, é ser semelhante a Cristo. Por isso que o mundo, cada vez que passa, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, mais vidas se perdem. E o evangelho verdadeiro, como é que está sendo falado? Pela minha vida, pela vida das pessoas, pela vida da igreja que existe hoje. Entristece o coração da gente quando há uma festa religiosa e tem 800 mil pessoas atrás. Oitocentas mil pessoas sedentas que precisam conhecer de Jesus, conhecer da palavra, ser habitadas pelo Espírito Santo, porque o dia que elas forem habitadas pelo Espírito Santo, elas crerem em Jesus, elas vão abandonar tudo aquilo que creem. O engano que está por trás de toda a religião que apresenta. Nossa unidade experimentada pelo glorioso futuro para o qual todos nós fomos chamados a estar com Cristo agora, no presente e no porvir. Amém? Então, quarta realidade, um Senhor. Qual é o seu Senhor? Para nós como igreja, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8, 5, 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas,
nós também por Ele. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Vitória ou em qualquer localidade, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Terminando o versículo: graça a vós, outros a paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa unidade nesse um só Senhor é experimentada por Cristo, a quem todos nós pertencemos. Então existe um só Senhor. No mundo há muitos senhores. Muitos talvez estejam sendo guiados por alguns senhores, mas há um só Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém? A quinta realidade: uma fé. Trata-se da fé cristã, o corpo de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lá em Judas 3 ele diz isso. Qual é o corpo da doutrina? Está aqui todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, ou de Gênesis até Malaquias ou Zacarias. As doutrinas da palavra de Deus. Judas 3, e foi preservado para nós no Novo Testamento. Irmãos, que coisa maravilhosa, o que estou lendo aqui, preservado para nós lermos nesta noite, para que eu tenha lido antes, e estou lendo agora, e que os irmãos vão ler depois. Isso é graça de Deus, nós conhecermos estas verdades, e como igreja do Senhor, não podemos negligenciar isto. A nossa unidade nessa uma fé é experimentada pelo nosso compromisso singular com Cristo. Crer, nas coisas de Deus. A sexta realidade que eu encontrei no capítulo 4, de 4 a 6, um batismo. Um batismo. Isso é verdade em dois sentidos. Primeiro, há um batismo pelo Espírito. Há um batismo pelo Espírito. Quem é batizado aqui pelo Espírito Santo? Não é possível. Você disse que é santo, é da igreja, e não foi batizado no Espírito Santo, não? Irmão, se você é o corpo de Cristo, a igreja, você já foi batizado no Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo quando você creu em Jesus. Isso é uma grande verdade, que muitas das vezes o sistema denominacional nega às pessoas. O batizado no Espírito Santo é aquele que prega, aquele que fanta, aquele que fala língua estranha. Onde está isso na Bíblia? É aquele que crê em Jesus. Está vendo? Primeiro, há um batismo pelo Espírito, através do qual os que confiam em Cristo são inseridos no corpo. Você é igreja, não é quando você batiza na água, não, porque você pode ser batizado na água incrédulo. Irmão Valtir dizia: desce um demoniado seco e levanta um molhado. Primeiro Coríntios 12, 13. Você já leu esse versículo? Eu creio que todos aqui já leram esse versículo.
Pois em um só Espírito, aquele Espírito Santo que você recebeu, que mora em você, recebeu a Cristo, e o Espírito passou a habitar em você. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. É todos nós ou é alguns? Ou é só eu ou alguns irmãos aqui? Todos nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Falar línguas, profetizar, o Espírito usar, isso aí é outra coisa. Aí são dons do Espírito. Eu lembro-me que eu não conhecia essas coisas quando jovem. Eu sabia que eu era crente, que o Espírito Santo habitava em mim. Mas eu passei a entender. Diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Aí nós somos igreja. Para ser igreja tem que ser batizado com o Espírito Santo, convertido. Depois há um batismo, que nós sabemos que tem alguns irmãos que estão sendo preparados, tem uma aula de batismo aí. Todos quantos creem em Jesus, ele tem que sentir desejo também de batizar-se. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, já é um salvo. Se o Senhor vier, ele já vai com o Senhor para a eternidade. Se ele passar desta vida para outra. Aí diz que há depois um batismo pelo qual os convertidos, os remidos, confessam a sua identificação com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. É quando eu fui batizado pelo irmão Salmos, um chamado pastor da chamada Igreja Batista de Caratinga. Eu tinha meus, acho, 10, 11 anos, 12 anos, não lembro, eu vou procurar saber essa data, lá nos escritos da chamada Batista, onde eu batizei. Não importa. Naquele dia eu desci as águas, e todos quantos recebem este batismo, o que quer dizer? Confessa a sua identificação com Cristo. Esse batismo nas águas, quando você é mergulhado ali, os irmãos que estão aqui, quando eu fui mergulhado, quer dizer, eu me identifiquei com Cristo, eu morri com Cristo, e quando a pessoa me levanta da água, diz, eu ressuscitei para uma nova vida. É um testemunho público. Por isso que já aquele que crer e for batizado será salvo. Não, aquele que crê já é salvo. O batismo é para dizer que ele é um salvo, que agora está dando testemunho de vida para o Senhor. É uma identificação com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso que nós como igreja morremos para o mundo. Todos nós que estamos aqui como igreja, já morremos para o mundo. Irmãos, a Bíblia ela é muito enfática. Ela vai... Não tem desculpa. Hoje estou vivendo para Deus, amanhã eu vivo para o mundo. Não existe isso. A não ser uma carnalidade, uma fraqueza tão grande, que o Senhor vai tratar. Ou é um convertido ou não é. Ao serem batizados, os discípulos declaram fidelidade a Cristo, sepultamento do velho eu, e a decisão de andar em novidade de vida. Aí é o batismo das águas. Você está dizendo que recebeu o Senhor, é a igreja do Senhor, é habitado pelo Espírito Santo, recebeu o batismo do Espírito Santo, agora você tem novidade de vida. Uma nova vida nós temos. Esse batismo, a nossa unidade é experimentada pelo batismo, o sinal de que somos igreja. Então o batismo nos identifica com o corpo. O batismo do Espírito nos identifica com o corpo. E o batismo das águas nos identifica que nós morremos, identificamos com Jesus e que nós morremos para este mundo. Amém? A sétima realidade. Vou voltar a ler para os irmãos aqui. Um Espírito, um corpo, um Espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo,
E lá, versículo 4 a 6 diz: um Deus. Todos os filhos de Deus reconhecem um Deus e Pai de todos. Os remidos, o qual é? Olha, todos os filhos de Deus reconhecem um Deus e Pai de todos. Eu sou filho de Deus, e eu reconheço o Pai dos filhos que Ele tem. E esse Deus, um Deus é sobre todos, diz lá no texto. Quer dizer, Ele é soberano, supremo no universo. Sobre todos. Todos os salvos ao redor do mundo, o Senhor é sobre eles. Ele é soberano. Age por meio de todos. Deus utiliza todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Olha aqui, irmãos, Deus utiliza todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Está em todos. Ele habita em todos os crentes. Nossa unidade experimentada nesse Deus, quer dizer, por Deus que é o nosso Pai e nos guarda para a eternidade. Todos nós que estamos aqui, salvos por Jesus, estamos sendo guardados até a eternidade. Na eternidade já se diz que já está no Senhor. Lá em Judas 24, 25. Deixa eu abrir em cima. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. E para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso. Nós somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Cada um de nós, cada um de nós que estamos aqui, somos guardados pelo Senhor. O irmão Judas, irmão de Jesus, carnal, ele diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, olha, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Deus nos guarda de qualquer desvios. Irmão, Deus me guarda de qualquer desvio. Eu tenho que estar nele, confiando nele, na sua palavra. E garante que, se permanecermos fiéis, Ele nos conduzirá à sua presença e nos concederá perpétua alegria. Se permanecermos fiéis, existem os princípios bíblicos, as verdades bíblicas, a palavra de Deus, que muitas das vezes um tempo nós cremos, depois passamos a não crer. O que está acontecendo? A apostasia já está chegando ao coração. Aquilo que Deus falou e confirmou através da sua palavra, pelo Espírito Santo, que Ele habita em mim, agora eu estou esquecendo. Se formos fiéis ao Senhor, à sua palavra, Ele vai nos guardar e tem nos guardado, e nos guardará neste mundo. Quer dizer, Deus nos guardará na sua presença e nos concederá perpétua alegria por vivermos a verdadeira unidade cristã. Aí aqui dizendo no final, eu escrevi: a unidade é a responsabilidade de cada crente, e deve buscá-la com seriedade e sinceridade. A unidade da igreja, eu sou responsável pessoalmente, com o irmão e com os irmãos, e cada um de nós temos responsabilidade de manter esta unidade, e não permitir que o inimigo venha ferir o nosso coração, e tirar isto que o Senhor está dando à nossa vida cada dia. Amém? Então, nestes versículos, encontramos
as 7 realidades para uma verdadeira unidade cristã e que nós devemos viver. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.